Bom, pessoal, continuando aqui no nosso projeto CAP, né? Como eu expliquei para vocês no primeiro vídeo, no vídeo de introdução, e esse projeto vai ter tanto aulas completas, né? Que são aulas maiores, quanto esses blocos de questões aí que eu vou colocar para vocês, para que nós tenhamos aí uma sequência, né? De todos os dias aí ter material para vocês estudarem, tá? Então esse bloco de questões vai ser um bloco curto, ele não vai levar mais do que 30 minutos, né? Vou tentar deixar ele resumido aí mais, né? Em até 30 minutos. São questões de bancas diversas, mas questões que podem cair. Às vezes a questão em si, ela não, o assunto completo, ele não, não seja o foco da banca, mas ali nos enunciados das respostas a gente consegue pescar algumas coisas e comentar algumas coisas para que vocês consigam sempre estar aí adquirindo conhecimento, né? Que às vezes um detalhe você consegue fechar uma questão e lograr êxito aí na sua conquista, tá? Então, vamos lá, primeiro bloco. Ano 2022, né, em relação ao acidente vascular encefálico, AVE, existe o acidente vascular hemorrágico, né, e o isquêmico aí. Analisa as afirmativas abaixo. Ele coloca: o AVE isquêmico é caracterizado por uma área de infarto cerebral devido à interrupção do fluxo sanguíneo que acarreta em dano estrutural irreversível. 2. Para a delimitação da área afetada pelo infarto cerebral, bem como sua extensão, devem ser consideradas a oxigenação, o equilíbrio metabólico, o fluxo sanguíneo e a circulação colateral do local afetado. Então, para eu delimitar essa área afetada, eu tenho sim que verificar a extensão que foi feita, se aconteceu ali. Vamos voltar um pouco. O acidente vascular, o AVE, o AVC, ele existe em duas formas básicas, né? Existe o AVC hemorrágico e existe o AVC isquêmico, tá? O isquêmico nada mais é do que uma obstrução de uma artéria. Então eu tenho ali uma ramificação de artéria na parte cerebral e quando acontece uma interrupção ali, um entupimento de uma dessas artérias, eu posso ter, né, se for só o entupimento, um acidente vascular isquêmico, tá? Se caso esse mesmo vaso ele venha a extravasar o líquido, né? Aconteceu a hemorragia, aí eu tenho um acidente vascular hemorrágico. Hoje no Brasil, não só no Brasil, né? No mundo todo, a maioria dos acidentes vascular que acontecem é o acidente vascular isquêmico. Isso é muito bom, porque o acidente vascular isquêmico, ele é o acidente, ele é a complicação que menos traz danos aí para o indivíduo. Tá? Já o acidente vascular hemorrágico, ele pode trazer um dano maior. Porque ele vai extravasar, fica mais difícil conter aquela hemorragia. Então, ele fala aqui, ó, para a delimitação das áreas afetadas pelo infarto cerebral, bem como sua extensão, devem ser consideradas a oxigenação, o equilíbrio metabólico, o fluxo sanguíneo e a circulação colateral do local afetado. Isso aqui está certo. Eu tenho que verificar tudo isso para delimitar ali qual foi a área afetada daquele acidente vascular. A principal causa do AVE isquêmico é o tromboembolismo arterial, em decorrência de embolias cardíacas ou ainda de grandes vasos que incluem apenas as artérias aorta, vertebrais, não tem nada a ver, né? Tá errado. Hemorragia intraparenquimatosa e hemorragia subaracnoide não são distintas. Claro que são distintas, diferentes. Então, beleza. A única aqui que está correta seria a letra A, né? O acidente vascular encefálico isquêmico é caracterizado por uma área de infarto cerebral devido à interrupção do fluxo sanguíneo que acarreta em dano estrutural irreversível. Como eu falei para vocês, mais uma vez, né, existe o acidente vascular encefálico, o acidente vascular hemorrágico e o acidente vascular isquêmico, tá? Vamos lá para a próxima. Então, letra D aqui é o nosso gabarito, tá? 2023.
Os 9 certos da medicação, da administração de medicamentos, são empregados para alertar os profissionais sobre fatores que podem ocasionar os erros de medicação. Beleza, os 9 certos, né? Que é um conhecido aí. Prova de concurso também, até em curso, né? No curso de formação também tem muito isso. Letra A. Baseado nos 9 certos, né? Medicação certa, paciente certo, dosagem certa, via certa, horário certo, registro certo, abordagem certa, forma farmacêutica certa. Nosocômio aqui, ele quer dizer hospital, tá? Então isso aqui tá errado, não existe isso. Medicação certa, paciente certo, dosagem certa, via certa, horário certo, registro certo, abordagem certa, forma farmacêutica certa, monitoramento certo. Aqui está aceitável, né? Medicação certa, paciente certo, dosagem certa, via certa, horário certo, registro certo, abordagem certa, forma farmacêutica certa e passar álcool na mão, certo? D. Medicação certa, paciente certo, dosagem certa, via certa, horário certo, registro certo, pulseira de identificação certa, não tem muito falado sobre isso, forma farmacêutica certa, que seria o paciente certo, né? Forma farmacêutica certa, monitoramento certo. Medicação certa, equipamento de proteção individual certo, não falo sobre isso. Dosagem certa, via certa, horário certo, registro certo, abordagem certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Então aqui o que está dentro ali seria a letra B, tá? Lembrando que na maioria das publicações que fala sobre os 9 certos aí da administração de medicamentos, né? Então basicamente os 9 são paciente certo, via certa, hora certa, ação certa, dose certa, registro certo, monitoramento certo, medicamento certo e a forma certa daquele medicamento. Tá? Então, na maioria das referências, são esses termos. Claro que aqui nessa questão, ele trocou a questão da ação, né, por abordagem e a resposta também foi trocada aqui por monitoramento. Então, mas tá dentro, tá? Então, a resposta correta aqui, letra B, é o nosso gabarito. 2023. A, refere-se ao estudo do movimento que o medicamento administrado faz dentro do organismo durante sua absorção, distribuição, metabolismo e excreção. A, ponto, né? A, refere-se ao estudo dos mecanismos, então estudo relacionados à ação do medicamento e suas alterações bioquímicas ou fisiológicas no organismo. Ação alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Então aqui na parte de cima, na primeira, né, ele fala aqui, refere-se ao estudo do movimento. Então, falou de movimento, estou falando aí de farmacocinética, né? Cinética eu tenho aqui e farmacocinética eu tenho também. Movimento do medicamento, né? E segundo, né, refere-se ao estudo dos mecanismos relacionados à ação do medicamento. Então, a ação, posso falar sobre a farmacodinâmica, sobre a ação. Então, a letra A aqui já seria o nosso gabarito, né? Então, eu falo sobre movimento, estou falando da farmacocinética e sobre os mecanismos de ação do medicamento, né? Falo sobre farmacodinâmica. Letra A, então, nosso gabarito, próxima questão. Sobre a administração de medicamentos via sonda nasoenteral, é correto afirmar aqui. Então, tem que é a correta. Sonda nasoenteral é aquela sonda que coloca pelo nariz do paciente, né? Nasoenteral, que ele vai ficar lá no intestino, né? Existe a sonda nasogástrica e a nasoenteral. Nasogástrica, ela vai ficar no estômago. Nasoenteral, ela vai passar até o intestino. Então, letra A. Quando houver 2 ou mais medicamentos a serem administrados por sonda no mesmo horário, triturar, diluir e infundir os medicamentos de forma sequenciada
e proceder à lavagem da sonda com volume maior ou igual a 20 ml de água ao final da administração das medicações. Letra B. Antes de administrar o medicamento, pausar a dieta enteral ou o que estiver sendo infundido, proceder à irrigação adequada ao tipo de acesso e repetir a limpeza ao final da administração, que parece mais correto, né? Utilizar seringas de 10 ml de bico e pressão manual. 10 ml não, 20 ml. Medicamentos com risco ocupacional devem ser triturados em uso de máscara com filtro de carvão ativado. A que parece mais correta aqui seria a letra B, né? Antes de administrar o medicamento, pausar a dieta enteral ou o que estiver sendo infundido, proceder à irrigação adequada ao tipo de acesso e repetir a limpeza ao final da administração, que é completa, tá tudo certo. Então, letra B seria o nosso gabarito. As arboviroses são doenças causadas por arbovírus, como o vírus da dengue, zika vírus, febre chikungunya e febre amarela. Sabendo disso, avalie as proposições. Vai falar sobre dengue, zika e chikungunya. O mosquito Aedes aegypti é o vetor responsável pela transmissão da dengue e da zika vírus, apenas. O Aedes aegypti ele só transmite, né? Ele só é vetor ali do zika vírus da dengue. A dengue é a arbovirose mais prevalente das Américas, sendo uma doença febril aguda que apresenta amplo aspecto clínico. A chikungunya é uma doença crônica, caracterizada por um período de febre e um período longo de poliartralgia. Quando ele fala aqui sobre período, né, uma doença crônica, você já abre os olhos aí, né? Tem alguma coisa que não está batendo. Então, nessa questão aqui, quando você fala aí sobre... Ele fala aqui, né? O mosquito Aedes aegypti é o vetor responsável pela transmissão da dengue e do zika vírus. Apenas, só esse apenas aí, você já vai colocar um alerta, tá? Essa parte, essa número 1 aqui, ela tá errada. Porque o Aedes aegypti também ele pode ser vetor da febre amarela também, um exemplo, tá? Então isso aqui está errado. O 2. A dengue é a arbovirose mais prevalente das Américas, sendo uma doença febril aguda que apresenta amplo aspecto clínico. Isso aqui é correto, tá? A dengue realmente é uma das arboviroses mais prevalentes da América Latina. A 3. A chikungunya é uma doença crônica, caracterizada por um período de febre e um período longo de poliartralgia. Quando ele fala sobre crônica aqui, realmente, há relatos, né, do chikungunya, em alguns casos ela pode levar vários anos ali para se curar totalmente, tá? Mas ela não é considerada de início uma doença crônica, tá? Então eu não posso afirmar isso aqui. Então por isso que ela está errada. Então eu posso cortar aqui a crônica, tá? Esse apenas aqui eu posso cortar. Eu posso falar que apenas a número 2 está correta aqui nesse caso, tá bom? Então, letra A é o nosso gabarito. Dentre as doenças transmissíveis de grande importância pública, destacam-se as parasitoses intestinais. Beleza. Como a giardíase. Sobre essa doença, assinala a alternativa correta. A giardíase é causada por bactéria, já está errado aqui. Uma bactéria é um protozoário. O agente etiológico da giardíase invade a parede intestinal, produzindo lesões profundas no órgão e promovendo desidratação. Não invade a parede, né, intestinal. Fica no epitélio, né, aderido. Errado também. A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. Beleza. A maioria das infecções ela é sim assintomática, tá? A via de transmissão é através de picada da fêmea do mosquito, não. Não é por mosquito, é fecal oral, né? O diagnóstico é feito pela identificação de larvas no exame parasitológico de fezes. O exame parasitológico de fezes mesmo não são larvas, são cistos, né? Então a letra C seria seria correta, né? A maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em adultos quanto em crianças. A letra C é o nosso gabarito. As precauções por aerossóis são utilizadas na suspeita ou confirmação de agentes infecciosos
de alta transmissibilidade, cujas partículas menores ou iguais a 5 micra atingem longas distâncias e permanecem suspensas no ar. As medidas preventivas são higienização das mãos, utilização da máscara PFF2 ou N95, máscara cirúrgica pelo paciente quando transportado no quarto privativo. E quarto privativo. As doenças que necessitam de precauções por aerossóis são. Aqui ele coloca as doenças, né? Ele quer saber quais são que precisam dessa precaução por aerossóis. A letra A. Sarampo. Sarampo precisa. Meningite meningocócica? Não. Gotícula, né? Varicela, sim. Letra B. Sarampo? Sim. Tuberculose pulmonar? Sim. Varicela? Sim. Letra B já é o nosso gabarito, né? A letra C. Micro-organismos multiresistentes. Pode ser contato, né? Então, tuberculose pulmonar, sim. Varicela, sim. Letra D. Meningite meningocócica também está errado, né? Varicela correto, sarampo correto. Então a letra B seria a correta. Sarampo, tuberculose pulmonar e varicela seriam as doenças transmitidas por aerossóis. Letra B, então, o nosso gabarito. De acordo com o Ministério da Saúde, são doenças que têm notificação compulsória semanal. Então ele quer a semanal. Tem aqui. Letra A. Tuberculose, leptospirose. A tuberculose é semanal. A leptospirose ela é imediata. Uma doença ela muito grave, né? Geralmente ela é imediata. A hanseníase e raiva humana. Hanseníase ela é semanal. Mas a raiva humana não, ela é imediata. Leptospirose e febre amarela. Tanto a leptospirose quanto a febre amarela também ela é imediata. Tuberculose, ela é sim uma semanal. Ectossomose. Ectossomose também ela é uma semanal, tá? Então letra D é o nosso gabarito. Gravem essas outras aqui, ó, imediata, tá? Leptospirose, raiva humana e febre amarela. A verificação da pressão arterial é um procedimento feito rotineiramente em pacientes internados para tratamento terapêutico. Para a aferição deste sinal vital, a técnica exige habilidade e conhecimento científico. Quanto à qualidade dos sons de Korotkoff gerados pelos batimentos cardíacos durante a deflação do manguito, é correto afirmar que. Então eu ia falar sobre as 5 fases aí do som de Korotkoff para a verificação da pressão arterial. Ele falou o seguinte, né? Letra A. O som de Korotkoff 1 representa um som baixo, fraco e pouco definido. O som baixo é o som alto, é o mais alto, é o 1, onde você vê a sistólica. O som de Korotkoff 2 representa um som forte, bem definido e curto. Não é um som forte e não é um som curto também, tá? Tá errado. O som de Korotkoff 3 surge mais nítido e intenso, com desaparecimento de sons soprosos. Esse 3 aqui, a fase 3 seria isso, né? Um som mais intenso, ali, mais nítido, né? O chamado de hiato auscultório. Então, a fase 3 seria, né? Aqui, o nosso gabarito já. E o som de Korotkoff 4 desaparece por completo. Não, aqui não é o 4, é o 5, né? Tá errado. Então, a letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. CA, 18 anos, sexo feminino, portadora de diabetes tipo 1, eurotrófica, está internada para tratamento clínico. Ao verificar a prescrição médica, o técnico de enfermagem constatou que 30 minutos antes do almoço, a paciente deveria receber 10 unidades de insulina simples, por via subcutânea. Para administrar corretamente essa medicação, o técnico de enfermagem deve. Aí ele vai dar aqui as opções, né? Vamos ver cada uma. Isso aqui prova questão de insulina, é quase certo cair. Manter o frasco de insulina na geladeira, em temperatura entre 2 a 8 graus, até o momento da aplicação. No momento não, né? É indicado que você retire
e 15 minutos antes da aplicação. Agitar vigorosamente o frasco de insulina para homogeneização antes da aplicação. Agitar vigorosamente nunca. Você vai rolar, assim que a publicação fala, vai rolar o frasco entre as mãos, tá? Então tá errado. Aplicar insulina preferencialmente na região abdominal, com distância de 1 a 2 dedos da cicatriz umbilical. Vou falar que 1 a 2 dedos, na verdade seria 3 a 4 dedos, tá? Não tão perto. Tá errado. Dispensar a realização da prega subcutânea quando utilizar uma seringa de insulina com agulha de 4 milímetros de comprimento. Beleza, correto. Cadê então o nosso gabarito? E a última, né? Retirar imediatamente a agulha do tecido subcutâneo após a injeção de insulina. Também não fala o manual, ele fala para que você mantenha por alguns segundos ali, né? Não precisa ser retirar imediatamente, né? Puxar rápido ali aquela agulha, tá? Então aqui também tá errado. Aqui imediatamente. Então foi isso, pessoal. Primeiro bloco de questões aí para vocês. Tá? Como eu falei, são blocos curtos que eu vou colocar aí também, intercalando essas aulas mais completas para vocês, tá? Espero que tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí, dê um apoio, divulgue o material, tá? E bons estudos, até a próxima.